o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Até aí a leitura. A luta do bem contra o mal é uma luta antiga. A luta dos servos de Deus contra os servos da iniquidade é uma luta antiga. O que nós presenciamos no dia de hoje não é nada mais, nada menos do que a luta contínua da Igreja de Deus contra as forças do mal. Nós encontramos numa passagem aqui uma colisão de reis se reunindo contra o povo de Deus. E é interessante notar que a história diz que Josué agora era o capitão dos exércitos de Deus, e Josué tinha levado o povo e eles tinham passado por duas grandes vitórias. A primeira grande vitória, o primeiro grande milagre, que está no capítulo 6 de Josué, foi quando os muros de Jericó caíram e a cidade de Jericó milagrosamente foi entregue na mão dos judeus. Segundo, eles venceram a cidade de Ai, depois de uma rápida derrota por causa da desobediência, eles conseguiram vencer. Então eles tinham tido duas grandes vitórias. Às vezes, aparentemente, após algumas vitórias, o diabo, não aparentemente, isso é verdade, ele se levanta de uma forma cruel, tentando tirar os nossos ânimos. E o que acontece então é que há uma colisão de reis, vários reis se levantam contra Israel. Um pouco antes na história, Josué tinha feito uma aliança com um reino chamado Gibeon. E os gibeonitas então agora estão sendo perseguidos, estão sendo atacados, e Israel então tem que vir ao seu encontro. E a Bíblia diz então que Deus toma conta, e vocês ouviram a leitura. Me chama a atenção o verso de número 14 que nós lemos, aliás, quando diz, quando o Senhor atendeu um homem. Dois opostos, dois contrastes, dois seres bem diferentes. De um lado, homem finito, de outro, Deus infinito. De um lado, homem limitado, de outro, um ser ilimitado, Deus. Homem poderoso, Deus todo-poderoso, onipotente. Homem inteligente, Deus onisciente. Homem presente, Deus onipresente. Homem criado, Deus criador. Homem servo, Deus Senhor. Faz sentido entendermos que sempre é o homem que tem que receber ordem de Deus e não Deus receber ordem do homem. Mas no texto nós lemos, atentando o Senhor à voz de um homem, um milagre aconteceu. E o texto diz que nunca houve um dia antes nem depois como aquele. Um milagre único na história do universo. O sol parou e a lua se deteve para dar tempo do povo de Israel vencer os seus inimigos. O que faz Deus ouvir um homem? A resposta dessa pergunta é a resposta de como podemos conseguir milagres. Em Tiago, nós lemos a respeito de um outro homem chamado Elias, e Tiago diz assim, Tiago 5, 17 e 18, Elias, e é importante esse versículo, ouça, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, Elias não era um super-homem, era um homem falho como eu e você, era um homem cheio de defeito como eu e você, mas era um homem de Deus, era um servo de Deus. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós temos então Josué decretando que a lua vai parar, o sol vai parar, e o sol para e a lua para. Ou seja, a terra, um milagre acontece. Não há como explicar isso de forma natural, porque é um milagre. É sobrenatural. Há muitas tentativas de explicar isso de forma natural. É apenas um milagre. Deus fez o dia ficar mais longo. Elias, ele ora,
E por 3 anos e 6 meses não chove, depois ele ora e chove novamente. Em Isaías nós temos a história de Isaías indo perante o rei Ezequias, e ele dá um sinal, diz que a sombra voltou 10 graus no relógio de Acais, como prova que Deus dava a Ezequias mais anos de vida. Deus ouviu a um homem. No nosso texto nós vemos que Deus ouviu a Josué e Deus fez um grande milagre. A pergunta que eu tenho, e essa é a pergunta-chave, porque já vimos o que é um milagre, como obter milagre? Durante essas 6 semanas, como é que nós queremos agir para nós recebermos milagre? Permita-me, por favor, oferecer 4 importantes passos que nós queremos desenvolver durante não só essas 6 semanas, mas todas as vezes que nós queremos milagres da parte de Deus na nossa vida. Como obter milagres? Primeiro, começa sem dúvida com intimidade com Deus. Tanto Elias, como Isaías, como Josué, eles apresentam não uma perfeição. Josué, o contexto da passagem, ele não buscou a aprovação de Deus para fazer uma aliança com os Gibeonitas. Mas na passagem que nós lemos, olha o verso 8, se você tem a sua Bíblia aberta, e o verso 12. Verso 8 diz assim: disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Verso 12, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor. Eu vejo no verso 8, no verso 12, e eu vejo no contexto dessa passagem que o Senhor fala com Josué, Josué fala com o Senhor, isso é através de uma intimidade. É por isso que no livro de Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se nós vamos ver milagres de Deus, e vamos ver milagres de Deus, nós precisamos primeiramente de desenvolver uma atitude de intimidade profunda com Deus. Se nós queremos ver milagres na nossa igreja e na nossa vida, nós precisamos ser íntimos de Deus. Quando nós conversamos com Deus e quando Deus conversa conosco, nós vamos ver milagres. Nós estamos nos preparando para terminarmos esse ano, eu creio, em vitória. Terminarmos esse ano com vitória para a vida da igreja e vitória para a nossa vida. E por isso eu declaro nessas próximas 6 semanas uma busca tremenda de intimidade com Deus. Oração, vida com Deus, vamos fazer jejum, vamos abrir mãos de algumas coisas, porque eu creio que Deus está para fazer na minha vida e na vida de vocês coisas maravilhosas. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser íntimos de Deus. Eu convoco a igreja, toda a igreja, para um tempo de oração com Deus, para um tempo de busca com Deus, para um tempo de expectativa com Deus, para um tempo na presença de Deus. Faça desses pequenos grupos um encontro maravilhoso com Deus. Quando nós terminarmos essas 6 semanas, cada grupo irá à comunidade pregar a palavra de Deus, a nossa comunidade aí fora. E quando nós sairmos da presença de Deus com intimidade, nosso rosto vai estar brilhando, nossa atitude vai estar mudada, porque nós temos gastado tempo com Deus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, após a ressurreição de Jesus e após a ascensão de Jesus, diz que todos os inimigos olhavam para eles e sabiam que eles tinham estado com Deus. Se nós queremos milagre, nós precisamos de desenvolver intimidade com Deus. A minha pergunta é, como você vai fazer isso? Nessa noite, nessa manhã, eu quero que cada um saia daqui com passos específicos. Durante essas 6 semanas, eu vou desenvolver intimidade com Deus fazendo isso, isso e isso. Talvez seja tirar um tempo diário com Deus em oração e jejum, oração e busca, leitura da Bíblia. Participar das orações oficiais da nossa igreja. Participar de um pequeno grupo, gastar tempo com Deus. A primeira coisa que nós precisamos para obter milagres é ter intimidade com Deus. A segunda coisa que é importante é ter a aprovação de Deus naquilo que